Bem, pessoal, seguindo então com o capítulo 1, com as operações fundamentais, vamos finalizar essa parte então com a potenciação e a radiciação. Então, primeiro vamos falar sobre a potenciação. Sendo A um número inteiro qualquer e N um número natural, sendo N maior do que 1, né, não sendo zero, então sendo maior do que 1, a potência A na N vai ser o quê? Ele vai ser um produto de N fatores iguais. Então, A elevado a N, então vai ser A vezes A vezes A, muitas vezes até chegar lá no enésimo fator. Então, esses termos aqui se repetem n vezes, tá? Então, a potência é uma sequência, então, de multiplicações, tá? Bom, tendo um cálculo de potenciação, 2 elevado ao cubo igual a 8, a gente vai ter o quê? Que nesse caso, o 2 é o que nós chamamos de base, tá? O 3 é o que nós chamamos de expoente. E o resultado desse 2 elevado a 3 é o que nós chamamos então de potência. Então essas são as partes de uma potenciação, tá? Alguns pontos importantes com relação então à potenciação. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número, então A elevado a 1 é o próprio A. Qualquer número elevado ao expoente zero, ele sempre vai ser igual a 1. Não esquecer disso. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, então vai ser 3 vezes 3, ou seja, isso igual a 9. Se eu tenho menos 3 elevado a 2, então vai ser menos 3 vezes menos 3. Então, 3 vezes 3, 9, menos com menos dá mais, como vimos ali no capítulo de multiplicação. Agora, se eu tenho 3 ao quadrado e um menos na frente, significa que eu estou fazendo lá dentro do parênteses 3 vezes 3. Ou seja, eu vou ter menos na frente, 3 vezes 3, 9, retirando o parênteses, então vou ter menos 9. Então, cuidado na hora de fazer o cálculo, as expressões numéricas, envolvendo se o sinal de menos está dentro dos parênteses ou então ele está fora dos parênteses. Isso vai resultar em resultados diferentes. Vamos falar então algumas propriedades da potenciação. Então, primeiro, a multiplicação de potências de mesma base. Então, nós vamos conservar a base e vamos somar os expoentes. Então, no exemplo, eu tenho menos 2 elevado à terceira potência vezes menos 2 elevado à quarta potência. Então, eu mantenho a base, que é o menos 2, e vou somar os expoentes. 3 mais 4 igual a 7. Segunda propriedade é a divisão de potência de mesma base. A gente vai conservar a base, e essa base, como envolve divisão, essa base tem que ser diferente de zero, e vamos agora subtrair os expoentes. Então, no caso aqui, eu tenho uma base 4, no nosso exemplo, e vamos subtrair 5 menos 3, 2. Então, 4 ao quadrado é o resultado dessa divisão de potências de mesma base. A gente também pode ter potência de potência, ou seja, uma potência elevada a uma outra potência. E nesse caso, a gente mantém a base e agora multiplica os expoentes. Então aqui eu tenho menos 3 ao quadrado elevado à quarta potência. Então eu vou ter o menos 3, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 4, 8. E potência de um produto. Então, a potência de um produto, eu posso fazer a potência de cada um dos termos naquele produto de maneira individual. Então, se eu tenho menos 2 vezes 3 e esse produto elevado à quarta potência, eu posso fazer o menos 2 elevado à quarta potência multiplicado pelos 3 também elevado à quarta potência. Eu posso distribuir aquela potência dentro do meu produto. Tá? Passando então agora à radiciação, que a gente pode pensar, né? Sempre nas operações inversas, soma, subtração, multiplicação, divisão. A radiciação, então, ela vai ser a operação inversa da potenciação, tá? Se a gente pensa que a potenciação ela vai dizer quantas vezes o número vai ser multiplicado, e quem vai me dizer isso é o expoente, a radiciação busca qual é o número que deu origem a esse resultado, qual é o número que, elevado a um dado expoente, chegou naquele resultado final. Então, a gente tem aqui os termos, né, de uma radiciação. Então aqui temos 8 elevado à raiz cúbica e isso resulta no valor 2. Esse número que está aqui dentro da raiz, a gente vai chamar de índice. Tá? O número que está dentro da raiz, ou seja, abaixo da raiz, nós vamos chamar de radicando. Correto? Esse símbolo da operação, que parece um V, né? Isso nós chamamos então de radical. E o resultado da minha operação vai ser a raiz. Tá? Então, a raiz cúbica
Então, né, de índice 8, de índice 3 do 8 equivale então a 2, tá? Então, índice, radical, radicando e a raiz. Vamos ver então algumas potências, né? Alguns valores elevados ao quadrado. Então nós temos aqui o 0 elevado ao quadrado é 0, o 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado vai dar 1, 2 ao quadrado é igual a 4. Então nós temos uma série de valores, uma série de números inteiros elevados ao quadrado e que vão resultar no que nós chamamos de inteiros quadrados perfeitos. O 0, o 1, o 4, 9, 16, 25, 36 e 49. Então são chamados inteiros quadrados perfeitos. Então vamos observar o seguinte, tá? A gente pode ver que 5 elevado ao quadrado resulta em 25. E menos 5 elevado ao quadrado também resulta em 25. Eu tenho dois números inteiros que elevados ao quadrado vão dar o mesmo resultado, no caso 25. Um desses números é positivo, que nós vamos chamar então de raiz quadrada aritmética de 25. Então a gente vai botar aqui o nosso radical, nós vamos botar o radicando 25. Quando não aparece o índice, a gente considera 2, então é uma raiz quadrada, e isso vai ser igual a 5. O outro resultado, que é o negativo, como que a gente vai obter? A gente não tem raiz quadrada de número negativo, tá, gente? Então, para poder dizer que vai dar o menos 5, eu tenho que colocar um menos na frente. Então, menos raiz quadrada de 25, que vai dar, então, o 5. Um ponto bem importante é o seguinte: essa operação raiz quadrada ela é definida para que sempre a raiz seja positiva. Tá? Isso é bem importante quando a gente vai trabalhar então com raízes. Tá? Então é errado dizer que raiz de 25 ele vai ser mais ou menos 5. Tá? Isso aqui é errado dizer. A raiz de 25, né, raiz no caso positivo, vai sempre ser um número positivo. Tá? E por fim, a gente vai convencionar que a raiz quadrada de zero é o próprio zero, porque zero ao quadrado ele vai resultar também em zero. Tá? Já que nós finalizamos as operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, eu quis trazer para vocês aqui alguns memes que aparecem em redes sociais em que envolvem expressões numéricas. E o pessoal acaba sempre confundindo porque não tem realmente qual é a noção de como a gente vai operar com essas expressões numéricas. Expressões numéricas é um conjunto de operações envolvendo números que tem que dar um determinado resultado. Tá? Então eu trouxe aqui, por exemplo, uma que o pessoal coloca bastante nas redes sociais, que é essa aqui, 7 que multiplica a subtração de 3 ao quadrado e o 5 menos 7 mais 3. Tá? O que acontece? A gente sempre tem uma ordem para começar a resolver uma expressão numérica. A gente sempre primeiro resolve as operações que estão dentro dos parênteses, né? Depois dos colchetes, se aparecer, e depois das chaves. Na hora que nós eliminamos esses sinais, então a gente vai partir para resolver as operações. E sempre por uma ordem de prioridade. Primeiro as potenciações e radiciações, depois as multiplicações e divisões e por último as somas e subtrações. Então vamos resolver esse probleminha aqui. Então, primeira coisa, eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Então eu vou repetir o 7, abre parênteses, 3 ao quadrado é igual a 9 menos 5. E a gente repete o resto, 7 e o 3. Agora vamos resolver o que está dentro dos parênteses. O 7 a gente repete, 9 menos 5, 4. Aí repete o menos 7 e o mais 3. O 7 na frente desse parênteses, e que tem o 4 dentro, ele está multiplicando. Aqui dentro é uma multiplicação. Então 7 vezes 4 é igual a 28. E repetimos, o 7 mais 3. Bom, agora temos subtração e soma, a gente resolve da esquerda para a direita na ordem que eles vão aparecer. 28 menos 7 vai dar 21. E 21 mais 3 vai dar igual a 24. Quando a gente olha as alternativas que o meme coloca para a gente, não tem 24 ou expresso diretamente 24. Tem o menos 3, ou tem o 3, que não é. 2 ao cubo é 8, então não dá. E o que significa esse 4 com essa exclamação aqui? Essa exclamação é uma outra operação que a gente vê pouco no ensino básico, né? Que é o chamado fatorial. O que significa o fatorial? O que significa o fatorial de 4? É multiplicar todos os termos naturais que vêm antes do 4, ou seja, multiplicar os termos até o número 4. Então, 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Claro, não vai ao zero, porque anularia a nossa multiplicação. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, o nosso 24 está disfarçado, está escondido aqui no meio desse nosso resultado. Então, aqui seria a letra C. Correto?
Um outro aí que nós colocamos, daí nós trazemos esse esquema que nós chamamos de PENDAS, né? Que é a ordem do que a gente vai resolver na nossa expressão numérica. Então, primeiro parênteses, expoentes e radiciação, né? Multiplicação, divisão, adição e subtração. Uma regrinha para a gente lembrar, né? Um mnemônico para a gente lembrar como que a gente consegue, então, fazer a resolução das expressões numéricas. Então, nessa expressão, tenho 10 menos 9 dividido por 3 vezes 3 mais 5. Não temos parênteses nem expoente, então nós passamos para a multiplicação na divisão, o que vier primeiro da esquerda para a direita. Então, a primeira que eu tenho aqui é 9 dividido por 3, tá? Então, vai ser 10, 9 dividido por 3 dá 3, a gente repete o resto, vezes 3 mais 5. Agora temos uma multiplicação. Então, 10, 3 vezes 3, 9, mais 5. Então, agora temos uma subtração e uma soma que a gente resolve também da esquerda para a direita. 10 menos 9, 1. 1 mais 5, então isso vai resultar em 6. Então, a alternativa A, nossa segunda expressão numérica. A terceira que eu trouxe aqui, que também aparece bastante nas redes sociais, é essa. Eu tenho duas somas e tenho uma multiplicação no meio. Um diz que é 19 e outro diz que é 91. Então vamos resolver pela questão da ordem. Então primeiro a multiplicação. Então o 9 mais 1 vezes 9 dá 9 mais 1. Então a gente vai ter 9 mais 9, 18, mais 1 vai dar 19. Então aqui a Arara tem razão. Mas como é que o pombo chegou no 91? Ele chegaria no 91 se fizesse a operação da esquerda para a direita sem prioridade. Ó. 9 mais 1, 10. 10 vezes 9, 90. Mais 1, 91. Esse é o jeito errado de fazer. O jeito correto é primeiro a multiplicação e, por último, então, as somas. Tá? Para finalizar, então, as nossas expressões numéricas envolvendo as operações fundamentais, eu tenho aqui. Um diz que essa expressão vai valer 1, outro diz que vale 9. Vamos ver quem é que tem razão. Então agora nós temos os parênteses. Então primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Então eu vou fazer o 6 dividido pelo 2. E daí 1 mais 2, 3. Agora esse 2 está multiplicando o que está dentro dos parênteses. Então eu vou fazer 6 dividido 2 vezes 3, 6. E daí 6 dividido por 6 vai dar 1. É a moça aqui, no caso, que tem razão. Como é que chegaríamos no 9, né? Chegaríamos no 9 se a gente fosse fazer de maneira da esquerda para a direita, fazendo a divisão e depois os parênteses. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. 1 mais 2 dá 3, 3 vezes 3 daria 9, mas daí eu não estaria respeitando o critério de primeiros parênteses e depois resolver as operações pela prioridade, multiplicação, divisão, soma e subtração. Certo? É isso.